Bom, pessoal, nesse módulo 2 nós vamos entrar especificamente agora na parte legal. Vamos falar da legislação federal que rege a Política Nacional de Segurança de Barragens, que é a nossa Lei 12.334 de 2010. Ela é de 20 de setembro de 2010, porém foi publicada em 21 de setembro de 2010, quando entrou em vigor. Bom, vamos falar um pouco do histórico da criação dessa lei. É uma lei federal, ela tem um trâmite todo no Congresso Federal, e é bom que a gente saiba como é que foi o trâmite do início da entrada como um projeto de lei até a sua saída como uma lei em vigor. Bom, a Lei 12.334 de 2010, ela foi iniciada o pensamento de criação de uma lei que regulamentasse a segurança de barragens no Brasil, vem desde o início dos anos 70. Como eu comentei no começo do nosso curso, a barragem de Euclides da Cunha, quando teve acidente em 77, já começou a instigar muitos pensadores, muitos engenheiros e técnicos e teóricos sobre o tema, de o porquê do Brasil não ter uma legislação específica em segurança de barragens. A gente sabe que uma lei para ser criada, existe primeiro um projeto de lei, que às vezes tem um substitutivo, e acaba por sua promulgação. No caso específico de segurança de barragens, ele não tinha até então, até 2010 no Brasil, um arcabouço institucional jurídico sobre o tema. Para você ter ideia, em Portugal, em 1990, já se tinha uma legislação federal sobre o tema. O Brasil, já 20 anos após, não tinha esse normativo. Como a gente comentou no começo, São Paulo, na década de 70, já criou um normativo que já dizia alguns itens em relação à auditagem de barragens para o estado de São Paulo. Como não tinha uma normatização federal, os estados podem criar. E quando é criada a federal, a estadual é revogada, torna-se nula. Então já foi um primeiro passo. Outros estados também começaram a se movimentar antes de 2010, que é o caso da COGÉ, no Ceará, e a FEAM, no estado de Minas Gerais. Bom, pegando o histórico de como é que foi o trâmite do projeto de lei de segurança de barragens, em 2003 entrou-se com o projeto de lei 1181 de 2003, que começou o trâmite dentro da casa, começou na Câmara dos Deputados. Foi criado também um grupo de trabalho técnico na CETAP e na CETIL, que são câmaras técnicas dentro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para começar a discutir o tema no âmbito mais técnico. Já em 2004, como o projeto de lei não estava muito robusto, não tinha a quantidade técnica e o assunto necessitava de uma roupagem um pouco mais técnica, após estudo da CETAP e da CETIL, sugeriu-se de ter um substitutivo a esse projeto de lei, que foi o projeto de lei substitutivo 168 de 2009. No final de 2009, a gente pode ver que já passou bastante tempo, começou a ter um murmúrio e um fervor maior no Congresso sobre o tema, porque começou a ter algumas discussões mais ambientais. Em 2010 foi publicada pelo então presidente Lula a nossa Lei 12.334 de 2010. Após a promulgação da lei, que se deu em 21 de setembro de 2010, foi criado um GT, um grupo de trabalho interministerial, onde participaram tanto os órgãos fiscalizadores, os entes envolvidos na temática e alguns entes regulados pelo tema, tanto pela parte da ANM, antigo DNPM, da ANA, da ANEEL, para poder regulamentar dois artigos que a lei dizia que tinham que ser regulamentados, que é o artigo 7º, que diz respeito à classificação das barragens em categoria de risco, dano potencial e volume. Esses dois últimos acabaram sendo unidos num dano potencial só. E o artigo 20º da lei, na verdade o artigo 20 da lei, que é o artigo que mostra como é que vai ser feito o trâmite da ANA, que é o órgão que faz o gerenciamento do Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragens, com os outros entes fiscalizadores, no caso a ANM, ANEEL, IBAMA e seus órgãos centralizados. Bom, uma legislação, para que ela seja uma legislação que pegue, que seja uma legislação que tenha um fervor e um clamor, tanto da sociedade leiga quanto da sociedade técnica, tem que ter conceitos muito bem enraizados. Foi o que aconteceu com a Lei 12.334. Ela criou, no início da sua redação, o que são cada ente e cada item técnico que dela vai ser disposto. Por exemplo, definiu o que é um órgão fiscalizador, que seria a autoridade do poder público responsável pelas ações de fiscalização da segurança da barragem, de sua competência, isso está descrito no artigo 2º dessa lei. Um item muito importante que foi definido nessa mesma lei é que o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la. É claro que a gente sabe que isso é uma responsabilidade compartilhada, mas a lei foi ipsis literis dizendo que o empreendedor é o responsável legal pela sua segurança. Os outros entes entram dando suporte a esse empreendedor. Bom, a fiscalização de segurança de barragens, como a gente sabe, ela tem que definir especificamente quem são os órgãos que vão fiscalizar qual tipo de barragem. A lei ela criou 4 subitens que mostram quem são esses entes e quais são as barragens. A entidade que outorgou o direito de uso
dos recursos hídricos, observado o domínio do corpo hídrico, quando o objetivo for o acúmulo de água, exceto para fins de aproveitamento hídrico, nesse caso seria a ANA, a Agência Nacional de Água, ou seus órgãos descentralizados. Quando for a entidade que concedeu ou autorizou o uso do potencial hidráulico, quando for para potencial de uso de geração hidrelétrica, no caso é a ANEEL. Um parênteses, é bom a gente falar que, como a gente acabou de ler, é quem concedeu ou autorizou o uso dessa água. Em alguns itens, em alguns casos, a gente vai ter barragens em que não tem autorização nem a concessão, é só uma comunicação. Isso estava fora da lei. Isso já está sendo discutido no Congresso para ser inserido nessa lei. O outro seria a entidade outorgante de direitos minerários para fins de disposição final ou temporária de seus rejeitos, no caso é a ANM. Antigamente, na época do DNPM, quem dá essa outorga é o Ministério de Minas e Energia. Porém, ele delegou isso para o DNPM e hoje em dia já passou para a ANM. E, por fim, a entidade que forneceu licença ambiental de instalação ou operação para disposição de resíduos industriais. IBAMA ou, então, seus órgãos ambientais descentralizados que ficam em cada estado. A gente pode ver que faltou uma barragem específica, barragem que armazena resíduos nucleares, no caso de urânio, nesse sentido, que seria o CNEM, né, que é o caso específico. Isso também foi abordado nesse projeto de lei que está no Congresso e vai ser inserido possivelmente quando for publicada ou substitutivo dessa lei ou uma nova lei que substitua essa mesma lei.